Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 16 até o 20. Esse ano, a nossa proposta é falar sobre ser e fazer discípulo. E nesse texto aqui específico, tem o chamado dos discípulos. E aí ele está passando junto ao mar, e então ele vê Simão e André, e lança, que estavam trabalhando, e chama eles: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Isso nos mostra que uma das primeiras questões do discipulado é que o discipulado ele é radical. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, eles deixam imediatamente de fazer o que estavam fazendo e abraçam a proposta de Jesus. Nós temos uma certa dificuldade, às vezes, para compreender isso. Parece aquela coisa que, lembra o texto de Elias, quando ele faz uma convocação ao povo diante dos profetas de Baal? Ele diz: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. É impossível para alguém que ouve a voz, o chamado do Senhor, ficar em dúvida. O chamado de Jesus, ele desinstala o nosso lugar, nos tira do lugar onde nós estávamos, desinstala a nossa vida e nos propõe uma nova caminhada, nos propõe uma nova perspectiva. E eu sei que nós vivemos numa sociedade onde a religião ela tem esse diálogo assim: não, você precisa abraçar essa fé, mas assim, não precisa se comprometer. A caminhada proposta por ele é nos arrancar do lugar da morte onde nós estávamos. É o lugar da alienação de Deus, da alienação da verdade. Por isso que a proposta de Jesus não é propor uma nova religião onde a gente pode negociar, porque nós estávamos mortos. E uma segunda coisa é que esse chamado de Jesus é gracioso. Ele não é provocado por alguma coisa que o homem faça. Veja, no caso dos discípulos lá em Marcos, o texto diz que eles estavam trabalhando, estavam pescando, estavam vivendo a sua vida como qualquer um outro trabalhador profissional, com sua vida indo, trilhando os passos que ele havia determinado, pensado. Mas ele irrompe nessa história ordinária e propõe um novo caminho. Vem, segue-me. Por isso, o discipulado não é uma proposta para a gente enriquecer, melhorar a vida no aspecto puramente humano, material. Não é essa proposta capitalista. É um chamado gracioso, é um chamado que nos desinstala e é um chamado para um relacionamento íntimo com Jesus. Estou dizendo que nós deixamos o nosso trabalho, os nossos afazeres, mas os nossos valores mudam porque agora nós buscamos as coisas que são do alto. Como que nós temos pensado, gastado tempo para pensar nas coisas de Deus? Pensar naquilo que Deus pensa, amar aquilo que Deus ama, desejar o que Deus deseja, olhar para onde Deus está olhando. Esse é o desafio que Jesus lança para aqueles homens. Ele tinha uma pequena empresa de pesca, possivelmente com uma perspectiva boa de lucro. Mas eu não sei, quando Jesus passa e diz: vem, segue-me, eles deixam as redes e passam a seguir Jesus. Eu acredito que o cristianismo, eu penso isso, não é uma religião fácil. Porque na maioria das religiões, elas oferecem a possibilidade de manipular o sagrado, de manusear as forças ocultas em meu favor. No discipulado de Jesus, ele diz: você precisa submeter-se à vontade de Deus. Mas é uma obediência em amor. É um chamado para uma entrega e uma vida de confiança. O discipulado de Jesus não é uma proposta para nós seguirmos regras, porque muitas vezes é confortável seguir regras, mas é um chamado para um relacionamento.
É um chamado para experimentar um relacionamento com Deus através de Jesus de uma maneira mais profunda. Veja, assim como foi com o exemplo de Eliseu, o próprio exemplo de Abraão, quando Deus o chama, e o exemplo de Jesus, veja que Jesus nos diz assim: vem comigo. Por quê? Porque, olha, eu tenho um projeto claro, bem orquestrado para você. Não, ele diz: vem, segue-me. Como é que eu vou descobrir qual é a sua proposta, Jesus? Vamos caminhando. É passo a passo. É claro que depois Jesus vai mostrar, vai apontar o caminho, mas é um chamado para nós andarmos por fé. É uma proposta para conhecer a Deus. É uma proposta de relacionar-se com Ele através da sua palavra, através da vida comunitária da igreja. É uma proposta para amar como Ele amou. É uma proposta para negar a sua própria vida e suas próprias paixões. É uma proposta para morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos pecados. E morrer para as nossas vontades. É uma proposta onde o eu, o ego, não tem e não deve ter mais espaço. Mas ao mesmo tempo, isso é extremamente apaixonante quando nós descobrimos, porque entendemos que isso é graça de Deus. É o seu amor por nós, que nos escolheu em Cristo, nos tirando do império das trevas e nos dando uma nova proposta de vida. Nós dizemos como Pedro, lembra o discurso de Jesus? Jesus diz: vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque, matei a fome de vocês. Vocês viram fazer milagres. Eu multipliquei os pães e os peixes. Vocês mataram a fome. Aí Jesus diz: mas se vocês quiserem me seguir, tem que tomar a minha cruz, morrer a sua morte cada dia e me seguir. E alguns disseram: duro é esse discurso. É duro o discurso de Jesus. E aí Jesus diz: vocês não, olha para os discípulos e fala: vocês não querem seguir eles também, aqueles que desistiram? E aí Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É uma proposta de vida que, quando a gente olha para a vida passada, não faz sentido voltar àquilo. Não faz sentido ter aqueles mesmos desejos. Não faz sentido viver para si mesmo. Agora faz sentido viver para Ele e para o meu próximo. Eu me encontro na presença dEle e no serviço ao meu próximo. Eu me encontro quando eu me dou a Ele e me dou ao outro. Isso faz a minha existência tomar sentido. O discípulo do Senhor tem essa consciência, vive para Ele e vive para o seu próximo. Mas é uma caminhada de amor, é uma caminhada de relacionamento. Não é impositivo, mas a sua voz é firme e forte. Ele diz: vem, segue-me. Eu vou fazer vocês pescadores de homem. Ele muda de atitude, de vida, de rumo e de propósito. Esse chamado que muda a nossa história. Amém, irmãos?